Tantas amigas e tantos amigos, tantas pessoas que aqui estão hoje connosco. O Filipe já teve o cuidado de o dizer, mas nós, pelo meio, havia pessoas que gostávamos que cá estivessem connosco. O Miguel Beiga, o Nuno Ortigão, o Paulo Cunha e Silva, o Manel Sampaio Pimentel, gostávamos muito que cá estivessem connosco. Esses não puderam estar. Também houve outras pessoas que, por variadas razões, não puderam cá estar, mas que eu também queria salientar a importância que tiveram. O Francisco Ramos, muito importante sempre para nós. O Nuno Botelho, nós não nos podemos esquecer do Nuno Botelho. O Miguel Pereira Leite. E todas as pessoas que, de alguma maneira, por uma razão ou outra, aqui não podem estar, mas que estão no nosso coração e que eu pessoalmente agradeço e queria deixar-vos esta nota. E a vocês todos, porque vocês fizeram parte daqueles 50 mil portuenses que votaram em nós na primeira eleição, quando nos diziam que nós íamos ter provavelmente 2 ou 3 mil votos, algum tempo antes. Portanto, queria-vos agradecer e dizer que foi um caminho fantástico. Foi um caminho em que nós acreditamos, achávamos que era possível. Fizemos esse caminho com imensas dificuldades, com imensas agruras, com perdas que tivemos. Saíram pessoas que trabalhavam connosco e fizeram outras escolhas. Uns foram para o governo, temos aqui a Ana Teresa, na altura saiu para ir para o governo, tinha formado em Invest Porto, mas perdemos pessoas e ganhamos pessoas. Também estão aqui alguns de vós, que eu vejo aqui, não estavam connosco do início, e agora estão. O Vasco, por exemplo, está ali. O Vasco não estava connosco, estava noutra campanha. Portanto, os movimentos são assim. É verdade. É verdade. Estava a fazer campanha por outro lado, não há problema. Isto de converter as pessoas é ótimo, é melhor do que desconvertê-las. Portanto, queria-vos dizer que é um momento de muita felicidade de estar aqui convosco passado 10 anos. Pela minha parte, e queria deixar uma nota pessoal, valeu imensa pena. Há imensa pessoa que diz, eu sofri imenso, aquela coisa portuguesa, sofri imenso, esta coisa, isto foi uma coisa. Não sofri nada, gostei imenso. Quero-vos agradecer, terem confiado em mim, terem deixado que nós tocássemos isto para a frente. Quero agradecer muito àqueles que estiveram disponíveis para trabalhar na política, alguns que nunca tinham feito política, desde logo o Filipe nunca tinha feito política na vida, quer dizer, tinha andado lá numa jota qualquer, não sei, não era? Mas não tinha feito política da forma que fizemos. Nós chegamos ali e chegamos à Câmara, poucos dias depois de uma tomada de posse, assim mais ou menos acidentada, porque nem nos disseram mais ou menos quando é que nós íamos tomar, e foi muito curioso, eu não me posso esquecer, quando nós lá chegamos, as pessoas estavam mais ou menos em pânico. E é bom às vezes termos esta recordação e perceber como é que nós somos diferentes. Talvez a primeira recordação que eu tenho é quando eu cheguei com o José Alberto Azevedo Lopes, também um grande amigo, pessoa que esteve connosco nessa altura e que eu não esqueço. Eu vou fazer aqui uma inconfidência, mas não é problema, que eu perguntei-lhes se podia dizer. A secretária, eu percebi quem é que podia ter. Podia ter um chefe de gabinete, 2 adjuntos e uma secretária. E a secretária apareceu-me, cumprimentou-me, eu não a conhecia, nunca a tinha visto, e vinha-se despedir de mim. Eu disse, porquê é que se vai despedir de mim? E ela disse, eu era a secretária do Dr. Rui Rio, com certeza que tenho que me ir embora, vai-me substituir. Não vá-se embora, não se vai embora por nada. Portanto, nós chegamos ali com aquela pureza de não termos uma agenda, não tínhamos números de telefone, não tínhamos mensagens a dizer que tínhamos de dar emprego a este e aquele, e foi assim. Estão aqui muitas pessoas que trabalham connosco, muitas pessoas que já estavam na Câmara Municipal do Porto, que já trabalhavam na Câmara Municipal do Porto e que ficaram connosco. E esse foi também, talvez, muitas vezes não dito, o principal sucesso. O principal sucesso foi nós acreditarmos que as pessoas que lá estavam tinham obedecido naturalmente a um outro projeto político, a uma outra liderança, mas valiam por o que eram. E esse foi o principal segredo no primeiro ano de governação. Nós, de facto, não fizemos rupturas. Ninguém deixou de ser funcionário, dirigente da Câmara, por causa do seu cartão político, do seu cartão partidário. Portanto, queria fazer aqui uma homenagem aos trabalhadores da Câmara. São muitos, quase todos ficaram connosco. Muitos deles estavam aterrorizados com o que aí vinha, quando nós lá chegamos. Nós éramos um bocado diferentes. Imaginem o Paulo Cunha e Silva, não é? O Paulo Cunha e Silva a pintar o seu gabinete de cores extraordinárias, estrambólicas, e todos nós, no fundo, novatos,
mas a sermos bem tratados pela equipe. E foi assim que nós conseguimos começar a coisa. Se não fosse assim, nós não tínhamos conseguido. E por isso, o Filipe dizia bem, nós, apesar de tudo, conseguimos muito rapidamente fazer algumas coisas com as quais nos tínhamos comprometido. Está aqui a Cíntia que se recorda da primeira obra que nós fizemos, porque era uma coisa que eu tinha prometido com o Ortigão. Tínhamos dito, nós vamos pôr aquela fonte luminosa, aquela ali na Avenida Montevideo a funcionar. Lembras-te? E fomos lá. Não demorou, não tinha passado um mês. Nós fomos lá e mandamos arranjar aquilo e fizemos aquilo a funcionar. Era tão simbólico. Como é que era possível, na avenida mais bonita do Porto, provavelmente, em cima do mar, haver uma fonte que não deitava água há não sei quanto tempo? E pusemos aquilo direito. Esses pequenos... O que é que isto tinha a ver? Tinha a ver, ao fim e ao cabo, com o que era o nosso programa. O que é que nós prometemos? A primeira coisa que prometemos foi que íamos manter as contas à moda do Porto. Fazíamos-lo porque o projeto alternativo que se anunciava, com os méritos e deméritos respectivos, propunha uma política completamente diferente. E a verdade é que nós tínhamos herdado boas contas e queríamos melhorá-las. E tínhamos que fazer isso também para dar a garantia às pessoas de que aquilo que nós nos propunhamos fazer, nomeadamente nas outras áreas, era possível mantendo boas contas. Cumprimos. Nós temos hoje um orçamento mais de 2 vezes superior ao que tínhamos em 2013 e temos uma dívida praticamente zero, quando nessa altura tínhamos 50%, a dívida representava 50% do orçamento. Portanto, nós tínhamos esse grande desafio e acho que cumprimos. Mas isso era, se vocês quiserem, eram as estacas da cidade. Esta cidade é uma cidade de boas contas. Também confiou em nós por causa das boas contas, porque sabiam que nós não íamos dilapidar. Eu acho que as pessoas reconheciam em nós essa experiência até empresarial, alguns de nós, e confiavam em nós. Mas depois o que é que nós propunhamos? Nós dissemos claramente ao que vínhamos, dissemos que para nós a cultura era o fator principal para o desenvolvimento da cidade. E dissemos que através da cultura iríamos conseguir fazer o quê? Desenvolver a economia, atraindo naturalmente investimento e resolver os problemas sociais que a cidade tinha, porque nessa altura a cidade não tinha, como tem hoje, 6% de desempregados. A cidade tinha muito desemprego, a cidade tinha imensos problemas e, portanto, era este triângulo mágico que nós queríamos desenvolver. E acho que conseguimos. Se nós pensarmos e pusermos a mão na consciência, na cultura, claro que tudo se discute, ainda bem que é assim. Claro que dirão que se poderia fazer mais aqui e menos ali. Claro que há quem não goste de algumas coisas que nós fazemos na cultura e há quem gostasse que nós fizéssemos outras coisas. Mas acho que, pelo menos, temos uma cidade absolutamente vibrante do ponto de vista cultural. E essa era uma tradição da cidade burguesa do Porto. O Porto não é uma cidade de nobres, o Porto é uma cidade burguesa. As cidades dos nobres não precisam que lhes seja proporcionado cultura, porque eles herdam a cultura. O Porto não, o Porto é uma cidade burguesa. Nas cidades burguesas a cultura tem que estar sempre a reinventar, porque as pessoas têm que ter o acesso à cultura através da cidadania que não tem em casa. Esse era o fundamental. Era isto que nós pensávamos. Quando nós falávamos na cultura, começamos por lhe chamar de cultura fora do sítio. Até que um dia o Paulo Cunha Silva olhava para mim e dizia assim, bem, este nome não me soa assim muito bem, temos que pôr cultura em expansão, que era verdade ir a todo lado. Hoje em dia, nós, em todo lado onde vamos na cidade, percebemos que isto existe. Isto era fundamental. Sabíamos também que tínhamos que desenvolver com isto a economia e atrair investimento. E aquilo que fizemos foi não ter medo de fazer o investimento com quem? Com o setor privado, quando foi preciso. Não tivemos peias ideológicas. Nós, como já perceberam, falamos aqui no Pedro Batista. O Pedro Batista era o nosso grande companheiro, um dos nossos grandes companheiros, e era uma pessoa da extrema-esquerda. Tínhamos pessoas da direita, mas havia um pressuposto também aqui. Não podia haver uma prisão ideológica. E quando foi preciso, fizemos isso. Reparem o que fizemos no Palácio Cristal, com o Super Boca Arena, Rosa Mota. Há quantos anos, pensem bem, há quantos anos se ouvia dizer... Para já ouvia-se dizer que aquilo nunca se podia lá ouvir música. Lembram-se? Dizia que não era possível. Diziam, não, ali nunca pode haver música, por causa do formato. Depois dizia-se que a Câmara, e era verdade, não iria ter dinheiro para fazer aquilo. Depois dizia-se que os privados não estavam interessados. Nós tentamos uma concessão, saiu à primeira. E agora, ainda lá estivemos semana passada, consegue-se ouvir música lá.
E, ao contrário do que parece, a cidade não gasta lá onde estão. A cidade ganha dinheiro com aquilo. Pagam-nos uma renda. Pagam-nos uma renda e ainda nos dão os dias de utilização. Quando nós pensamos nos grandes projetos, talvez esse seja o projeto mais emblemático sobre o ponto de vista de um projeto político. Talvez o mais emblemático. Porquê? Porque era um que se dizia que era impossível. Não era impossível. Era apenas diálogo, apenas confiança, apenas falar com as pessoas. E nós falamos com os investidores, eles apareceram. E, por aquilo que me dizem, estão todos contentes. Porque o que nos podia preocupar é se eles estivessem aflitos. Não estão, a vida corre-lhes bem. Esse foi muito importante. Depois havia um outro projeto que tinha a ver com o nosso coração. O Bolhão é o nosso coração. O Bolhão não é propriamente, não é um mercado, não é um património material, nem um património imaterial. É muito mais do que isso. Dali pulsa verdadeiramente o coração da cidade. E ali o que é que nós fizemos? Acima de tudo, independentemente dos méritos e tal, e o Nuno Valentim, que eu me orgulho de ter escolhido, e dou-lhes parabéns mais uma vez, mas o que é que o Bolhão foi acima de tudo? O que é que nós fizemos? Ouvimos o que as pessoas queriam. Podem criticar isto ou aquilo, mas o que nós fizemos no Bolhão foi exatamente o que as pessoas queriam. Vocês lembram-se dos projetos anteriores? Eu lembro-me. Havia um projeto que podia ser muito bom, que tinha sido abandonado lá atrás, mas e que ia fazer uma bocarra na Rua de Sá da Bandeira, ia fazer uma alteração profunda no Bolhão. Não saiu. Depois quiseram lá fazer uma torre de casas com coisas e tal, um supermercado e um centro comercial. E a população foi para a rua fazer barulho e não se fez. Depois pediu-se um outro projeto. Queriam pôr uma tampa no Bolhão. O mercado com uma tampa parece um tupperware, com todo o respeito. O projeto é bom arquitetonicamente, mas não era o que as pessoas queriam. Do que nós fizemos? O que é que fizemos? Ouvir. Nós tivemos um gabinete no mercado de Bolhão. Está aqui a Cátia, está aqui o Francisco Rocha Antunes. Eu agradeço-vos muito porque vocês foram os nossos ouvidos. Foram aqueles que transformaram aquilo que era a pretensão das pessoas num programa. O nosso programa do Bolhão teve a ver com isto. Depois, tenho ouvido dizer que nós não estamos muito preocupados com a mobilidade, mas é evidente que eu gostava que as obras da metro estivessem todas feitas e sei que vocês apanharam imenso trânsito para ficar. Mas onde estar? Mas fizemos o terminal intermodal. Vocês sabem quando é que o terminal intermodal foi prometido à cidade do Porto? Eu estava cá. Quem era o primeiro-ministro? Sabem quem era? Quando foi prometido o terminal intermodal? Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes já tinha saído há algum tempo, não se tinha posto lá um prego. Conseguiu-se fazer o terminal intermodal, está a funcionar. Temos aqui o Alberto que gera o terminal intermodal. Funciona bem. Arquitetonicamente é bonito e fez-se um parque. Teve este mérito de se fazer um parque. O que é que nós fizemos? Ouvimos as pessoas, tivemos um júri, está aí, salvo erro, o Carlos Prata, que fez parte do júri. Escolheu o melhor projeto e disse, olha, este é o melhor projeto. Eu não sabia de quem era o arquiteto, depois porque é às cegas. Mas quando vi, é o melhor projeto. Depois tínhamos o Alexandre Herculano. Nós podíamos ter feito uma birra, o Alexandre Herculano não era nosso. Aquele liceu não era nosso. Era do Estado. Era o Ministério da Educação. Mas quando nós olhamos para aquilo e falamos com o Governo, o que é que nos pareceu? Que o valor patrimonial e imaterial do Alexandre Herculano não faz daquilo um mero liceu. Mais uma vez, é o nosso órgão, faz parte do nosso cérebro. Se nós fizemos o Alexandre Herculano, e gastamos muito dinheiro da Câmara com isso, foi porque nós não fizemos contas de sumir, nem pensamos, não tivemos uma visão economicista daquele equipamento. Eu, quando lá vou agora, o equipamento emociona-me mais do que o Bolhão, porque eu vi como é que aquilo estava e como é que aquilo ia estar e não se ia desenvolver. Portanto, nós fomos fazendo um conjunto de projetos. E depois o Batalha. Quer dizer, o Batalha era uma coisa que era um suplício. E, mais uma vez, fizemos um modelo diferente. A família não nos queria vender o Batalha. Querem ficar com ele, ainda bem. E criou-se uma confusão. Como é que a Câmara vai fazer obra numa coisa que não é sua? Aluga, valha-me Deus. Pronto, foi o que nós fizemos. Portanto, em cada um destes projetos, que são projetos estruturantes, nós olhamos não tanto para aquilo que são as nossas convicções, mas, no fundo, quisemos que a cidade se visse ao espelho. E os nossos projetos foram muito a cidade ver-se ao espelho. Como é no Parque Oriental. O Parque Oriental também já era prometido todos os dias. Havia um sítio, a gente chegava lá, descia umas escadinhas, os muros eram muito bonitos, andava-se uns 50 metros e não havia mais Parque Oriental. Conseguimos fazer o Parque Oriental com a cidade de Gondomar.
com o apoio do governo, na altura, do João Pedro Matos Fernandes, tinha estado connosco nas águas e estava empenhado naquilo e conseguiu-se fazer o Parque Oriental. Hoje, o Parque Oriental resolveu um problema ambiental. Nós, na primeira campanha eleitoral, está aí a Isabel que andou connosco. A Isabel lembra-se. Foi a Isabel que organizou lá uma reunião. Fomos lá a pé, uma coisa horrível. Fomos a um rio que era o rio mais poluído da Europa. Com uma comissão que havia lá, uns ambientalistas que nos foram mostrar aquilo. Lembras-te? O que é que nós fizemos? Percebemos que o Parque Oriental podia servir para limpar aquele rio. Foi limpo. Mas nós fizemos isso porquê? Porque fomos lá e ouvimos as pessoas. E, portanto, eu acho que nós fomos verdadeiramente e continuaremos a ser um projeto de cidadania. E esse é o futuro destes movimentos. O futuro deste movimento em particular é continuarmos a ouvir as pessoas. Se nós quisermos ter manias e sermos nós a tentar impor às pessoas coisas diferentes do que as pessoas querem, do que as pessoas pensam, numa cidade como o Porto, não é possível. O Porto é uma cidade em que tudo se discute, em que todas as pessoas têm opiniões sobre tudo e sobre nada, em que as pessoas têm uma visão patriótica da coisa e são nacionalistas. E nós temos que lidar exatamente com o patriotismo dos portuenses. É esse o papel que cabe. E é isso que nos permite a nós, que somos um movimento independente, naturalmente com os partidos que gostamos muito e que nos acompanham sempre que quiserem e que nós queremos muito, é assim que nós podemos andar para a frente, porque assim repercutimos, no fundo, na prática e na ação, aquilo que é a aspiração. É repercutir na prática aquilo que é a aspiração. Esta, afinal, é a forma mais elegante de fazer política. É também a forma mais difícil. Convenhamos, é muito difícil. Porquê é que é difícil? Porque incomoda algumas pessoas e porque, naturalmente, nós, ao estarmos a ouvir os outros, não podemos fazer o que todos querem. De outra maneira, nada faríamos. Portanto, também é preciso, de vez em quando, dizer um murro na mesa, vamos mesmo por aqui. E algumas opções foram feitas por aqui. E é isso, afinal, que é preciso ser feito. E, portanto, o que nós fizemos há 10 anos, naquela noite, há 10 anos, em que nós estávamos todos sentados à espera dos resultados, eu, por acaso, já suspeitava que ia ganhar, mas estava mais ou menos sozinho nessa confiança. Estava mais ou menos sozinho nessa confiança. Aquilo que nós estávamos à espera que acreditassem que nós, de facto, éramos como os outros. Nós éramos os outros. E as imagens mostram isso, se pensarem. As imagens falam por 1000 palavras. O que nós queríamos era ser como os outros. E que os outros, sendo nós como os outros, que os outros, por uma vez, pudessem decidir o que queriam fazer na cidade. Não de uma forma anárquica, porque nós, longe de sermos anárquicos, mas de uma forma organizada, de uma forma gregária e agregando muitas pessoas que conseguimos para este movimento e ouvindo muitas pessoas, porque mesmo os nossos programas foram sempre fruto de um conjunto enorme de propostas que nos iam ser apresentadas. Às vezes tinham que ser contraditórias e era o Filipe que ia lá dizer esta e esta não podem ser, porque não pode ser branco e preto ao mesmo tempo, tem que ser... Ou tínhamos que fazer escolhas ou então fazer cinzento. E foi assim que nós fizemos. Qual é o problema? E o Filipe fala no futuro. O problema é que hoje o eleitorado e a forma como nós participamos na vida pública mudou radicalmente nos últimos 10 anos. E aqui queria-vos dar nota da minha profunda preocupação sobre o que se passa, e não é em Portugal. Passa-se em Espanha, passou-se em Inglaterra com o Brexit, passa-se um pouco por todo lado, e está-se a passar cá. Nós estamos neste momento a ser alvo disto mesmo. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que, fruto da viciação das pessoas nas redes sociais e na indignação relativamente a epifenómenos que nos surgem todos os dias, as pessoas, o eleitor, começa não a votar a favor de projetos, não a votar a favor de ideologia, o que a nós até nos convém, porque nós não temos uma ideologia marcada, mas já não votam em projetos, votam contra. As pessoas começaram a votar contra. E as pessoas estão... Antigamente, há 10 anos atrás, quando é que as pessoas votavam contra normalmente? É quando achavam que as eleições não contavam. Havia casos, por exemplo, as eleições europeias, em que tipicamente alguns de nós iam lá votar por provocação. Íamos votar no Miguel Esteves Cardoso porque tinha piada. É verdade, eu lembro-me disso. Havia pessoas que iam votar no Miguel Esteves Cardoso. Ele tem piada, é candidato, vamos votar nele. Porque achavam que aquilo não lhes fazia diferença. Hoje,
Se vocês olharem para os resultados das eleições na Madeira, compreendem que isso já não é assim. A situação alterou-se profundamente. As pessoas começam a não ser capazes de sair de casa, a não ser capazes de se empenhar, a não ser capazes até numa mesa e numa discussão de defender aquilo em que acreditam, se alguém está lá a criticar aquilo em que eles acreditam. E esta situação é uma situação que obriga a que as forças políticas, mas também os independentes, como somos nós, nos empenhemos nisto. Não é possível nós não darmos a cara por aquilo em que acreditamos. Não é possível. Nós não podemos continuar a fechar os olhos e não dar a cara achando que quem está a ser acusado é que o Manel... Eu não vou dizer nada, porque anda tudo indignado com o Manel, portanto eu não vou defender o Manel. Logo tu. Logo tu, que és logo do CDS e tudo. Pronto. Se não mudarmos estes comportamentos, se os partidos não se empenharem numa alteração profunda destes comportamentos, e este assunto tem que ser feito num diálogo ativo entre eles e com a sociedade civil, nós caminharemos para uma situação muito preocupante. A pergunta que deixamos fazer é assim, mas isso resulta de, afinal, as pessoas acharem que já não vale a pena votar, porque se for como as eleições europeias é isso que as pessoas acham? Ora, o que é que nós temos que convencer o eleitorado? Pelo menos aqui no Porto, para resistirmos a esta torrente. É que aqui no Porto, como as pessoas gostam muito da sua cidade e a querem discutir muito, então venham discutir, mas votem. Temos que empenhar as pessoas, mas votem a favor. Porque dizer mal é muito fácil. Qualquer de nós consegue criticar. Eu consigo olhar para esta mesa e ver vários defeitos. Não falo nas pessoas, naturalmente, vocês são todos... Nenhum tem defeitos. Mas consigo não gostar daquela rosa... ou achar que, por acaso, em vez de haver 2 velas, devia haver 3 velas. Mas é preciso que os outros estejam presentes a gostar do que ali está e a dizer, mas afinal estão não sei quantos copos. Se não for assim, não são só os movimentos independentes que estão condenados. É a própria democracia que está condenada, porque os partidos depois também não são capazes de dar a volta a isto. E o que é que vai acontecer? Vamos ter partidos de causas, e os partidos de causas preocupam-me muito, ou vamos ter partidos de outra natureza que também preocupam muito, são aqueles que querem que a gente vote uma vez para nunca mais votar, é daqueles que querem tipo la grande bouffe, uma pessoa vota neles uma vez, nunca mais volta a votar, e portanto também não gostaria que isso acontecesse. A vocês, todos, o que vos peço é que continuem com este projeto. Vocês têm uma liderança, há uma direção, há pessoas, podem não se entender todos, nós também tivemos muitas... Não pensem que isto foi um mar de rosas. Nós muitas vezes discutimos coisas entre nós. Empenhem-se, falem também com os partidos, tentem organizar alguma coisa que garanta que a cidadania no Porto funciona de maneira diferente. Nós temos sido olhados sempre de forma diferente porque merecemos isso. Temos tido mais dificuldades também por isso, porque muitas vezes olham para nós com algum desdém pela forma como nós tratamos os assuntos da cidade. Empenhem-se profundamente na defesa dos nossos valores. Nós não podemos ter vergonha de nos empenhar pelos nossos valores. Não vão na cantiga de que nós, que ainda ouvi ontem ou hoje, que nós não temos uma visão metropolitana. Nós temos uma visão metropolitana, só que para nós o nosso principal problema é a cidade do Porto. E se correr bem o Porto, corre bem a área metropolitana. Como viram o caso da STCP, querem maior visão metropolitana do que se está a fazer. Agora é o contrário, nós não começamos pela área metropolitana para depois vir ao Porto, até porque lá não há eleições. Se houvesse, a gente se calhar ia lá, não era, Filipe? Portanto, concentrem, todas as políticas têm que ser concentradas objetivamente naquilo que são os grandes desafios da cidade. E depois continuem a ser exigentes relativamente ao poder central. Temos que continuar a ser. Se lerem o meu livro de 2009, está lá escrito, na relação com o poder central, temos que exigir sempre que nos deem aquilo a que nós temos direito. Nesse dia, agradecemos e no dia seguinte estamos a fazer todas as exigências que fazíamos 2 dias antes. Esta é a solução. É a solução. É complicado, mas eu vejo aqui tantas pessoas com tanta capacidade de reivindicação e tanta coisa, portanto... Queria-vos dizer, continuem, nós vamos continuar, eu vou continuar a andar por cá, com certeza, não se preocupem, acreditem que é possível, este projeto é um projeto que teve o merecimento de aguentar estes 10 anos, contra muitos pronúncios. Houve muito quem não achasse que este projeto podia durar 10 anos. Estava a ler as minhas notas
hoje estava a ler notícias antigas. Pouco depois de nós termos ganho as primeiras eleições, em 2013, o senhor professor Daniel Bessa resolveu sair de presidente da Assembleia Municipal do Porto, por razões, na altura disse que havia CDS a mais, salvo erro, para sermos claros. Mas quis sair. Também está na maneira de ser do Daniel, todos nós gostamos, sabemos que ele é assim. Não sei se sabem que nessa altura, estamos a falar, salvo erro, poucos meses depois das nossas eleições, qual for o pronúncio. Eles já se entenderam e isto já acabou. Passaram 10 anos, estamos aqui, 200 e tal pessoas. Quer dizer que nós não nos desentendemos. Portanto, continuem. Muito obrigado. Eu espero aplaudir muitas vezes este movimento e os seus sucessos. Muito obrigado.